Muito bem, pessoal. Bom dia, sejam bem-vindos. Esse é o tutorial do GTR 47 e GTS 33, aqui em Belém do Pará. Gostaria de dar as boas-vindas a vocês em nome do Comitê Gestor da Internet no Brasil e do NIC-BR. Nós vamos então começar imediatamente convidando o Daniel Carlier e a Silvia Vasques, da Globo.com. Eles vão desenvolver o tutorial de desenvolvimento seguro hoje, aqui ao longo do dia. E lembrando que o material dessa apresentação está disponível em ftp.registro.br. Daniel, Silvia. Como já falado, nós somos da equipe de segurança da Globo.com e a gente veio hoje aqui apresentar um tutorial de desenvolvimento seguro, que começou como um curso que a gente fez na Globo.com para tentar aumentar o conhecimento de segurança dos nossos desenvolvedores. Então vamos falar um pouquinho dele. A gente vai começar com essa agenda. Nosso primeiro ponto vai ser a nossa motivação em criar esse curso, por que a gente achou que seria legal apresentar um curso de segurança, instruir os desenvolvedores da Globo.com em segurança, aumentar o conhecimento deles. Nosso segundo ponto vai ser o planejamento do treinamento, que é como o time de segurança se planejou ao longo do tempo para criar todas as apps disponíveis no curso, como que a gente fez para construir todas elas, como foi o nosso dia a dia. E no terceiro ponto vai ser como funciona a dinâmica, como que funciona o curso, como é que ele foi estruturado, como você faz para fazer o curso, quais são os diferenciais dele. O nosso quarto ponto vai ser os resultados dentro da Globo.com. A gente vai apresentar para vocês um pouquinho dos resultados que a gente já teve nesses primeiros 5 meses do curso já bem estruturado, já disponível de forma open source no GitHub e tal. A gente vai apresentar para vocês alguns dos nossos primeiros resultados. E o quinto e último ponto é a abordagem GTS 33, como que a gente vai fazer para apresentar o curso aqui na GTS. Bom dia. Contando um pouquinho da história do curso, né? Esse curso não surgiu agora, esse curso lá na Globo, ele existe desde 2013, na verdade, e ele surgiu primeiramente com uma abordagem muito mais teórica, de forma a disseminar conhecimento de segurança em outros times da Globo.com, que não necessariamente estavam relacionados com tópicos de segurança, né? Não eram da área de segurança propriamente dita. Aí a gente fez uma abordagem muito mais física, as pessoas tinham que reservar, alocar espaços da semana dela para comparecerem presencialmente a esse curso. E nesse curso também, outro tópico que a gente abordou foi justamente a questão de fazer com que os desenvolvedores meio que aprendessem a usar as ferramentas que nós, do time de segurança, já usávamos no nosso cotidiano. Meio que para tentar também amenizar o nosso trabalho, fazendo também com que todo mundo dos outros times também conseguisse fazer parte do trabalho do time de segurança. Mas a gente foi percebendo que essa abordagem não deu muito certo, justamente porque a gente queria levar isso para desenvolvedores, e desenvolvedores não necessariamente estão... Não necessariamente tem a disponibilidade de alocar uma semana inteira, às vezes de sair do time, sair das metas que ele tem que cumprir para fazer o nosso curso. Então, esse tipo de abordagem não dava certo nesse sentido. E também a questão de que a gente ensinava o desenvolvedor a usar Burp, a usar o Wireshark. E às vezes isso não agregava valor para o trabalho que ele estava fazendo ali no cotidiano dele. E aí surgiu essa nova abordagem do curso, que propõe solucionar essas questões que a gente foi percebendo. Então, essa versão do curso, ela está totalmente no GitHub, de forma que o desenvolvedor já está inteirado, o desenvolvedor que já está inteirado com Git, com GitHub, isso já está muito mais, ele já está familiarizado com a ferramenta, e ele não precisa mais estar fisicamente no local para participar de todo o curso. Ele pode alocar pequenos dias da semana dele para entrar lá no curso, fazer alguns tópicos, e ele vai fazendo isso ao longo da semana de trabalho dele, não necessariamente de uma tacada só, como era aplicado antigamente. E a questão também de mudar a abordagem como a gente ensinava os tópicos de segurança, né? Em vez de ensinar ele a fazer pen test, a gente, na verdade, quis dar um foco muito maior em como ele pode corrigir de forma a evitar que vulnerabilidades de segurança ocorram no curso dele, ocorram na aplicação que ele está desenvolvendo, justamente para evitar
a gente, depois de ter que fazer uma análise para evitar, né? A ideia é sempre tirar o trabalho do time de segurança. A ideia é que a gente quer disseminar segurança nos outros times para que práticas seguras estejam desenvolvidas cada vez mais durante a etapa de desenvolvimento, para evitar que no final da aplicação a gente tenha que correr atrás dos problemas que a gente foi jogando para debaixo do tapete. Então essa nova versão ela busca tanto trazer uma abordagem muito mais hands-on, de forma que o desenvolvedor já está mais familiarizado com isso, e também essa questão de não focar em ensinar como atacar uma aplicação, como rastrear, ficar vendo, rodar um TCP dump, botar um burp. A ideia é que ele realmente já seja direcionado para como corrigir a vulnerabilidade que a gente está relatando para ele. Bom, a gente planejou o curso gerando em volta do OWASP Top 10. A OWASP é uma organização internacional, um projeto de segurança internacional que tem como objetivo justamente mapear quais são os riscos, né, as vulnerabilidades que apresentam um maior risco às empresas que fizeram esse tipo de teste, que deram esse feedback para o OWASP, e todo esse feedback é catalogado numa lista que apresenta as 10 vulnerabilidades com maior risco às empresas no ano. No caso, a lista que a gente se baseou foi a última que saiu, que foi a lista de 2017, e que lista para a gente 10 vulnerabilidades mais recorrentes naquele ano, mais relatadas e as que possuem maior risco às aplicações. Então essa é uma lista interessante, porque ela não está ali, nesse caso, exatamente listada pensando na quantidade de vezes que aquela vulnerabilidade ocorreu, mas sim o maior risco que ela impôs a uma aplicação. Então, no caso, a nossa A1, que é o nosso primeiro tema, é o que propôs assim, o maior risco às aplicações nesse ano de 2017. Então, tendo isso em mente, o time de segurança construiu diferentes aplicações intencionalmente vulneráveis para atender cada um desses tópicos. Então, é interessante porque a gente tem uma aplicação para tratar de cada vulnerabilidade. Então, o desenvolvedor, né, no curso, ele vai receber essa app como sendo dele. Então, cabe ao desenvolvedor agora corrigir essa vulnerabilidade. Ele vai ser apresentado ao problema, a gente vai apresentar para ele a narrativa do ataque, como que um atacante poderia explorar, e depois a aplicação é do desenvolvedor. Como que ele faria, como que seria a melhor solução que ele poderia dar para tentar mitigar aquela vulnerabilidade. Então, falando um pouco aqui das nossas apps, a ideia era construir inicialmente uma app para cada uma das vulnerabilidades na lista do top 10. Então, como a gente pode ver ali, a gente tentou também abranger um maior número de linguagens que a gente conseguiu. Então, dessa forma, tentando, né, ficar mais próximo com o dia a dia do desenvolvedor, tentando usar umas linguagens que são mais utilizadas no momento e que podem dar para o desenvolvedor um know-how prático muito bom de como corrigir isso, até mesmo nas suas próprias aplicações, e no futuro ele já vai ter um conhecimento prático muito interessante em linguagens de bastante uso, linguagens bastante grandes assim no mercado. E essas já são algumas das nossas apps. Aqui a gente tem 4 de exemplo, e todas elas têm um tema. A gente escolheu um tema, normalmente baseado em alguma coisa do nosso cotidiano. Como é o Globo.com, a gente lida com esportes, então a gente lida com várias notícias de publicidade, a gente lida com vários anúncios. Então essas apps são construídas pensando no dia a dia dos nossos desenvolvedores, mas que também são desenvolvedores de qualquer tipo de app. Assim, vocês com certeza vão encontrar uma similaridade muito grande com provavelmente a aplicação de vocês com essas aplicações. Elas são aplicações que poderiam sim ser usadas em produção, mas são intencionalmente vulneráveis justamente para vocês conhecerem essa vulnerabilidade. Falando um pouquinho como é que vai funcionar a dinâmica do curso, né? A gente começa sempre, cada um dos tópicos, com uma apresentação, também não uma apresentação muito maçante, bem introdutória mesmo ao tópico, justamente porque o foco não é ensinar ninguém a ser analista. O foco aqui é a gente mirar no desenvolvedor e como ele vai corrigir essas vulnerabilidades. Então a gente começa com uma apresentação do tópico, depois a gente segue para o acesso à nossa aplicação, que é uma daquelas que o Daniel mostrou lá atrás. A gente tem várias, uma para cada tópico. E aí, depois disso, a gente parte para a narrativa de ataque, que também foi bem baseada no cotidiano da gente na empresa. Porque o que geralmente acontece é que a gente
faz um pedido para verificar se uma certa aplicação tem alguma vulnerabilidade. E aí a gente vai fazer uma análise e vai criar um documento de narrativa, um documento que tem uma narrativa de ataque mostrando como aquela aplicação pode ser explorada, e aí a gente vai mandar isso para o desenvolvedor. Então isso aqui é realmente o time de segurança chegando e passando isso aqui, esse aqui é o problema, como que você resolveria isso? E aí depois da narrativa vem realmente essa parte, né? A gente joga essa bola para o desenvolvedor, como que ele vai corrigir isso. E aí aqui a gente pretende até tentar fazer algo meio interativo, de forma que a gente vai passar por todos esses processos, a apresentação, a narrativa, e aí quando chegar na parte das correções, se vocês, dependendo aí da animação do pessoal, a gente vai ver até se vocês sugerem coisas que a gente pode fazer aqui para mitigar as vulnerabilidades. Mas a gente também tem para todas as apps, pelo menos uma proposta de solução que a gente apresenta aqui também, para não deixar nenhum tópico em aberto ao longo do dia de hoje. E aí, no final, a versão do curso no GitHub, as mitigações são feitas através de pull request. E aí, se vocês quiserem já ir fazendo, aí, inclusive, a gente vai começar pelo A3. Então, se alguém já quiser ir se adiantando e tentando mitigar, aí, você pode mandar um pull request lá no repositório e a gente vai olhar para ver se aquilo realmente mitiga a vulnerabilidade ou não. Então, vou falar agora um pouquinho dos resultados que a gente obteve dentro da Globo.com nesses últimos meses. Ali na imagem eu destaquei que a gente já teve 116 pull requests fechados. Então, são 116 vulnerabilidades de uma das 10 apps que já foram corrigidas pelos desenvolvedores. E é bem interessante de notar que a gente consegue ter uma métrica bem legal de quantas vulnerabilidades já foram feitas, quem já conseguiu fazer, como que está fazendo e... Assim, além de tudo, é uma experiência muito legal, porque cada desenvolvedor apresenta uma forma de você mitigar essa vulnerabilidade de uma maneira diferente. Então aqui a gente tem os nossos últimos participantes do curso que tiraram uma foto com um panda, já conseguiram ganhar o certificado, os que conseguiram fazer tudo. E esse curso é interessante porque ele apresenta uma outra abordagem, ele é quase que uma mudança de marketing do curso dentro da empresa. Porque o que a gente está apresentando aqui, a gente está vendendo o curso como sendo algo muito positivo para o desenvolvedor. Que depois o desenvolvedor vai ganhar uma foto com o panda, o mascote de segurança, ele vai ganhar um certificado e quando a gente vai entregar na baia desse desenvolvedor, onde ele está trabalhando, a gente faz uma festa, vai o time todo de segurança, a gente parabeniza, bate palma, faz uma festa ali para ele. Isso é muito interessante porque chama bastante visibilidade para o curso de segurança dentro da empresa. Então agora os gestores dos times já observam isso e já ficam, caramba, gostei desse curso, como é que faz para o Panda aparecer, para o Panda parabenizar o meu time, como é que faz para conseguir ficar em evidência e conseguir ter essa festa de segurança? Então agora o curso está sendo melhor visto nesse sentido, de que agora o curso virou um grande bônus para o time todo. Então agora, ao invés de você, esse pensamento do gestor, ao invés de você ter que dedicar um dos seus desenvolvedores para fazer o curso, agora estou dedicando o desenvolvedor para fazer o curso como sendo uma forma de melhorar o time. Isso virou realmente um mindset da empresa e está sendo bem legal. Isso aí. Já rolou até bolo do time. O time inteiro fez o curso e a gente deu até um bolo lá. Falando sobre a abordagem especificamente para a GTS, a gente fez uma modificação, justamente porque o curso em si ele está lá no GitHub, as pessoas vão mitigando as vulnerabilidades através de pull requests e o time de segurança vai vendo isso ao longo da rotina de trabalho. Mas aqui para o GTS, como a gente tem um tempo curtinho, né, todos os tópicos foram alocados para um dia só. Quando a gente faz o curso presencial, geralmente a gente aloca uma semana inteira para dar o curso. Então, visto essa limitação do tempo, a gente aqui vai fazer uma abordagem muito mais expositiva, né? A gente vai passar pelas apresentações, a gente gravou as narrativas de ataque já, a gente vai passar pelas narrativas e a gente tem uma proposta de solução já pronta também para trazer para cá. Mas aí a gente vai tentar fazer aquela interação. Se vocês se animarem, proporem soluções, a gente pode tentar ir discutindo sobre isso também. Ok, então a gente dividiu aqui na GTS de 4 formas em 4 blocos. Nesse primeiro bloco a gente vai ter, temos agora essa introdução, depois a gente vai ter o A3 e o A4.
São super legais. Então, depois, no segundo bloco, de 10h30 a meio-dia e meia, a gente vai ter essas apps e, assim sucessivamente, até o final do dia. Legal. E aí, vamos lá? Vamos começar? Então, pessoal, o primeiro tópico aqui que a gente vai abordar é o A3. Vale ressaltar que as apps não estão sendo apresentadas na ordem da UASP, justamente porque a gente quis tentar equilibrar a questão de tempo, né? Apps que demandam muito tempo para apresentação, para o tópico como um todo, a gente equilibrou elas com outros tópicos não tão... que não precisasse de tanto tempo. Então, por isso que não está na ordem certinha, tá? Só um disclaimer aí. Então, vamos falar do A3. O A3 é a exposição de dados sensíveis. A gente vai, nossa agenda aqui, né? A gente vai falar um pouquinho de do que é isso, né? E alguns exemplos que estão ali, que a gente vai passar por eles, depois a gente vai para o como se proteger, e aí depois a gente vai para a nossa aplicação, que é o Snake Pro. Bom, então, do que se trata, né? O que são dados sensíveis, né? Dados sensíveis são todos aqueles dados que, teoricamente, a gente não quer passar para ninguém, né? A nossa senha a gente não quer compartilhar, endereço, número de cartão de crédito, teoricamente isso são dados sensíveis e o ideal é que quanto menos a gente souber deles, é melhor. Então, a exposição de dados sensíveis se dá quando a aplicação não se compromete a fazer armazenamento ou transmissão desses dados de forma a gerar esse tipo de coisa, né? Roubo desses dados, modificação desses dados e até fraude desses dados. Então, aqui o primeiro exemplo aqui que a gente trouxe é uma função de esqueceu sua senha. O usuário foi lá na aplicação, ele clicou lá na opção esqueci minha senha, e ele recebeu um e-mail aqui feião, falando que a senha dele é sendo que só por isso aqui a gente já consegue saber que a senha não está sendo armazenada hasteada, né, que é o ideal, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente também, mas a gente já sabe aqui que a aplicação tem conhecimento da senha do usuário. O ideal é que a aplicação não saiba disso, esse tipo de informação fique sempre só com o usuário. Aí aqui só fazendo uma observação, porque existe a criptografia e existe o hash, né? O ideal é que senha, a aplicação não tenha como pegar a senha original a partir da criptografia ali que ela está armazenando. Aqui é um exemplo de senha criptografada. E ela está criptografada ainda por cima com MD5, que é um algoritmo que já tem aí um monte de decoder de MD5 na internet. A gente só chega lá, copia ali a senha do banco ali, teve acesso ao banco, pega uma senha dali, bota no site e ele mesmo fala ali, ó, sua senha é Q1, W2, E3. Então, chamando a atenção para isso, que o ideal é que senha não seja criptografada, mas sim hasteada, porque o ideal é que nem a aplicação saiba disso, só o usuário mesmo. E aí também tem a outra observação, que é sobre o salt, né? Além do sistemas de hash já são o ideal, sistemas de hash são ideais para armazenamento de senhas, mas os hashes com salt, eles dão uma camada a mais de segurança, justamente porque se você gera o hash de uma senha uma vez e você gera na segunda vez, não necessariamente esses hashes vão ser iguais. E aí dá uma camada a mais de segurança, dá um parâmetro a mais para o algoritmo de forma a hashear essa senha. Aqui é um outro exemplo da senha ali também feiona, passada na URL ali da aplicação. Por que isso é feião? Porque você está lá na empresa, está acessando ali o site, o cara passa atrás de você, pronto, já viu, pegou sua senha. E também porque fica também armazenada no histórico do browser, né? O ideal é que isso também não fique no histórico do browser, isso não deve ficar em lugar nenhum. Aí aqui também a questão da transmissão, né? A gente está falando de armazenamento de dados sensíveis, agora sobre a transmissão de dados sensíveis. Isso aqui é uma tela de cadastro e de login, que se a gente for ver lá em cima, a gente vê que não está usando HTTPS. O HTTPS, a ideia é que ele faz a encriptação do canal de transmissão, de forma que se um outro usuário malicioso está observando os pacotes trafegados naquela rede, ele não vai ter acesso a esses dados porque eles estão encriptografados.
criptografado. Aí essa aplicação ela não está usando HTTP, não está usando HTTPS. Aí a gente vai ver aqui, ó lá, o usuário malicioso rodou um TCP dump, que é um comando do Linux para conseguir ver os pacotes que estão sendo trafegados naquela rede. E aí a gente vê ali que o usuário, ali não dá para ver, mas o usuário é Rafael e a senha é Vini Junior Show 20. Então como se proteger, né? Tenha certeza de criptografar todos os dados sensíveis, né? Então, tudo que é sensível, endereço, cartão de crédito, tudo isso que o ideal é que ninguém saiba, porque você não quer expor por aí, isso tem que estar criptografado no seu banco de dados da aplicação. A ideia também é que você tem que guardar o menor número de dados possível. Você não precisa saber o endereço do cara, você não tem que guardar o endereço do cara, não tem porque você pedir isso. Então, a ideia é que guardar pedir o menor número possível de dados sensíveis do usuário. E a questão também das senhas, que as senhas, o ideal é que elas sejam armazenadas com algoritmos de hash. E aí tem alguns exemplos ali, o bcrypt, o ppkdf2, e o bcrypt, os outros eu não tenho certeza, mas o bcrypt eu sei que ele usa salt, que é aquela camada a mais de segurança que a gente comentou também. E agora a gente vai para a aplicação, o Snake Pro. Eu vou passar aqui a narrativa do ataque, tá bom? É importante que vocês prestem muita atenção. Se tiver alguma dúvida, a gente repassa de novo, a gente está com o tempo ali que eu estou vendo. Então, é muito importante entender essa parte, porque é justamente para entender qual o problema que a aplicação está tendo e depois a gente vai tentar propor soluções. Então, vamos ver aqui. A gente já vê que a aplicação Snake Pro tem um sistema de login ali. Aí ele está criando o usuário Daniel, a senha Daniel também, o ideal é que não seja, né? Mas ali é. Aí ele está logando com esse usuário na aplicação. Aí quando ele loga, ele vem essa tela, e aí ele pode ver um ranking é um joguinho. Aí tem um ranking das pontuações dos usuários, e ele pode dar um play também. Ele vai clicar no play, aí olha lá. Só que é um jogo muito difícil. É impossível de ganhar isso aí. Aí ele voltou pro login. Ele agora vai registrar outro usuário. Ele vai registrar o usuário Silvia, com senha Silvia também. Não façam isso. Aí ele abriu essa ferramenta, o Robo 3T. É uma ferramenta para ajudar na visualização, né, de bancos de dados. Aí ele ali ficou pequeno, né, mas ele está conectando ao banco do Snake Pro. E aí quando a gente acessa lá os registros, tem 2 registros. O primeiro é o do Daniel, que a gente registrou primeiro, e o segundo é da Silvia. E a gente, tá bem pequeno, né? Mas ali tá username Daniel, password Daniel, username Silvia, password Silvia. De feião lá no banco, em texto claro. Outra coisa que ele vai fazer também é rodar o TCP dump, que a gente comentou, para ver os pacotes que vão ser trafegados na rede. Aí o que ele vai fazer é que ele vai tentar se logar como um usuário, vai ser o Daniel. Aí ele vai clicar ali em login, e aí quando ele for ver lá no terminal, olha lá, ficou ali user Daniel, PS Daniel também feião, por causa daquela questão que a gente levantou também durante a apresentação, de que não tem HTTPS nesse sistema de login, ele está só com HTTP. Essa é a narrativa. Todo mundo entendeu? Senão a gente repassa de novo. Então, o que a gente pode fazer? Vocês têm alguma sugestão? Eu já sei o que eu posso fazer. Eu quero saber de vocês. Para a parte da transmissão dos dados, a gente pode mandar o certificado. E a parte da senha no banco, lá, feiona, em texto claro, o que a gente faz? Achei a senha? Tá bom, então vamos lá. Tá.
É exatamente isso, a correção proposta. A gente foi lá no código, a gente botou o bcrypt, né, uma aplicação em Golang. A gente botou o bcrypt para rodar, para hastear as senhas. E aí a gente vai entrar ali como usuário civil, vai se registrar, vai repetir. A ideia é que a gente repita a narrativa depois da solução proposta, né? Aí ele criou o usuário civil, criou o usuário Daniel. E quando a gente, de novo, abre o Robo 3T para abrir a aplicação aqui, a gente vê que lá, o username está Silvia, mas o password já está ali hasteado. E é um hash com salt, porque o bcrypt ele dá essa camada a mais de segurança para a gente. Então, se alguém consegue um dump desse banco, pelo menos não vai pegar as senhas dos usuários. Aqui no vídeo a gente não incorporou a parte do certificado, porque sai um pouquinho do escopo até, mas a ideia é que a gente gere os certificados também, a gente pode gerar com o OpenSSL, e aí a gente coloca lá na aplicação, e aí também para corrigir aquela parte da transmissão dos dados mesmo. Show? Todo mundo entendeu? Então é isso. Aí tem todo aquele vídeo da narrativa que está bem explicadinho lá. A gente explica o que é o tópico, a gente mostra também o setup, para quando vocês quiserem também rodar na casa de vocês, aqui a gente dá todas as instruções aqui. Só precisa ter o Docker e o Docker Compose e Git instalado. Vocês não precisam ficar instalando Golang e ficar instalando os pacotes que a gente usa. A gente montou todo o container que ele evita a gente de ficar tendo que instalar essas coisas na mão, né? A gente bota o container e já está com tudo lá. Aí aqui a gente tem lá, try beating your high scores, isso aqui é impossível. E aí a gente mostra de novo a narrativa de ataque aqui, com mais detalhes. Isso aqui fica ruim de mostrar aqui com muitos detalhes, mas olha lá, aqui tem várias senhas, lá. Todas as senhas aqui também em texto claro. Aí aqui, todo tópico tem uma seção aqui de Secure this app, que a ideia é tipo, o que você tem que fazer para enxergar que o seu pull request para que a sua mitigação esteja válida, né? Aqui a gente botou, ele tem que capturar, a ideia é que tipo, ele tem que evitar que os dados sensíveis sejam vistos lá no banco de dados, e também a ideia do HTTPS que a gente levantou, mas a gente botou até aqui como bônus. Vamos ver alguns pull requests. Todas as apps têm esse mesmo template, né? Todas elas. E aqui foram propostas de solução lá do pessoal da Globo.com mesmo. Aí, bom, vai ficar ruim de ver aqui. Eu não vou ficar passando pelo código dos outros, mas a ideia é que alguns usaram bcrypt, outros usaram outros algoritmos de hash. Essa é a ideia. Mas é isso. É garantir que os dados estão seguros tanto em armazenamento quanto em transmissão desses dados. Essa é a ideia principal aqui do A3. Show? E aí, galera, então o próximo tópico que eu vou apresentar do OASP é o A4, que é o XML External Entities, que é basicamente uma vulnerabilidade em que a aplicação carrega de fora alguma entidade maliciosa que algum atacante poderia colocar em algum formulário ou em algum campo, ou das mais diversas formas, né, como o XML é amplamente utilizado, para tentar executar algum código malicioso dentro da aplicação ou tentar ter acesso a algum tipo de arquivo que ele não deveria. Então, falando aqui um pouquinho da nossa agenda, eu vou falar um pouquinho do que se trata, exemplos, como se proteger, e depois o blog do Vinícius Júnior. Vamos ver. Então, isso um pouco do que eu já falei. Um ataque XXE é um tipo de ataque contra as aplicações que decodificam XML no seu próprio código, e algumas dessas aplicações também aceitam entidades externas. Então, isso pode ser um problema a ponto de um atacante mandar alguma coisa que a aplicação não estava esperando para tentar acessar algum arquivo dentro da aplicação, ou até mesmo comprometer ela de uma forma que ela não consiga entregar um serviço.
E isso acaba sendo um problema, porque algumas aplicações rodam o programa que ela de fato está rodando como um privilégio de root. Então, você conseguir executar comandos como root, lascou, você conseguiu ter um acesso muito grande àquela máquina, você consegue ter um grau de comprometimento dela muito grande. Então, aqui um exemplo é utilizando uma aplicação mais ou menos ideal, que a gente está usando um XML para você conseguir passar cupons para a sua aplicação, para você conseguir pegar um cupom, seja do que você quiser, de um desconto, de qualquer coisa. E dessa forma, quando você coloca um cupom que não está previsto no sistema, a aplicação simplesmente retorna que o cupom não é válido. Mas o que aconteceria se a gente, ao invés de mandasse um cupom, colocasse ali, pedindo para ele abrir, com todo respeito, o PSWD ali para a gente conseguir ver o arquivo direito. Então, o que a aplicação vai fazer, tentando atender a entidade passada e esse pedido feito, ela vai justamente tentar procurar dentro do seu próprio servidor esse arquivo e vai retornar ele na requisição. Então, dessa forma, o atacante consegue ter acesso a algum arquivo dentro do servidor. Então, isso é bastante crítico, porque o atacante tem um olho dentro do servidor e pode conseguir qualquer tipo de informação ali dentro. Então, esse aqui é uma outra forma de você conseguir também passar uma entity, só que usando talvez PHP, e diz que esse cupom não é válido, mas quando você for decriptar, você consegue ver que você conseguiu executar os comandos, você só não teve talvez uma resposta tão direta. Então, esse aqui é um ataque bastante comum, que era o ataque do Billion Laughs, que consistia do seguinte: você ia colocando uma entidade dentro de outra entidade, dentro de outra entidade, e a aplicação, de forma super amigável, assim, de tentar processar tudo aquilo que você havia pedido a ela, tenta alocar a memória dinamicamente, para tentar conseguir lidar com todos os LOLs enviados. E acaba que em algum momento essa aplicação pode acabar, ou a memória RAM que ela tinha disponível começa a usar em disco, e aí o céu é o limite, você consegue travar a máquina comendo todo o disco livre que ela tinha de processamento. Então isso era um ataque bastante crítico, assim, hoje em dia menos, porque você conseguia ter um denial of service grande das aplicações, mandando um ataque relativamente simples, assim. E não necessariamente você precisaria mandar um payload muito grande, assim. Você poderia enviar várias requisições que a aplicação talvez lidasse melhor com todos esses, ou até não lidasse melhor com todos eles, porque ela ia tentar atender todos esses pedidos e alocar a memória de forma muito rápida, muito grande, ia consumir toda a memória RAM, espaço em disco, até que ela não conseguisse mais prover os serviços dela. Então, uma das formas que a gente pode se prevenir é sanitizar as entradas para que nenhum comando enviado pelo usuário seja de fato executado na máquina. Isso é muito importante, justamente aquele exemplo que eu mostrei, que o usuário consegue abrir o PSWD ou basicamente qualquer outro arquivo se a aplicação estiver rodando como usuário root, e desabilitar o uso de DDT, que é o External Entity, em todo parser do XML da aplicação, ou seja, não parsear de forma a aceitar entidades externas naquele campo em questão. Você não pode confiar no usuário externo, porque pode ser que ele mande uma string um tanto quanto maliciosa para tentar executar um código dentro da sua aplicação. Então, I'm Vinícius Júnior é a nossa aplicação para demonstrar o XML, é um blog bastante divertido sobre o nosso querido Vinícius Júnior. E vamos então para a narrativa de ataque. Alguma dúvida sobre o XXL? Ninguém? Opa. Então, vamos começar a narrativa. Então, começa a narrativa mostrando um pouco da aplicação, conhecendo. A gente passa ali um pouco da história, dos lugares que ele jogou no Flamengo, jogou no Real, lá, tudo, seleção. O cara é fera, lá. Então, a gente tem um formulário no final da página de um Get in Touch. Se quiser mandar uma mensagem para o Vini Júnior, ter ali essa chance de brilhar com uma seleção. Aí, vou mandar uma mensagem ali, colocar meu e-mail. Opa! Escrever um assunto. Beleza. Então, legal, mandei uma mensagem, pode ver que ela foi enviada tudo certinho, mas agora, usando o Burp, que é um proxy que a gente vai utilizar aqui e em alguns outros momentos também do curso, para conseguir analisar essa requisição e ver como é que ela está sendo feita para o servidor, vamos entender melhor um pouco como é que essa requisição está sendo feita.
Opa. Deixa eu abrir ela aqui. Beleza. Então essa requisição, eu peguei ela ali naquele histórico de todas as requisições HTTP que estavam passando, e eu joguei ela para um plugin do Burp chamado Repeater. A ideia desse plugin é justamente você conseguir repetir essas requisições mudando um campo ou de alguma forma, ou sempre que você clicar ali na opção do Go, você vai conseguir enviar essa requisição novamente. Então de cara a gente consegue ver ali que na parte de baixo da requisição, esse formulário está usando um XML. Então, será que ele é vulnerável? Vamos ver. Então a gente tem ali o nosso XML, enviar a requisição, e essa é a resposta que a gente obtém do servidor. Ela simplesmente te agradece pela mensagem e computa a sua mensagem diretamente no banco. Dando uma olhada no código, isso aqui é importante de falar porque a grande maioria das vezes, quando você está prestando um serviço de segurança para um time, essa análise de segurança vai ser dada na forma de white box, que é basicamente o atacante vai ter acesso ao código da aplicação para poder conhecer um pouco melhor como ela se comporta, com que tecnologia ela foi feita, como que ela está trabalhando os inputs, como é que ela está tratando tudo isso. Dando uma olhada nesse context.php, que era justamente o arquivo que a gente viu ali no Burp, a gente vê que a aplicação está sim esperando um XML e tem ali todos os campos que tinham no formulário. Tem nome, e-mail, assunto, mensagem e depois thanks for the message e o seu nome. E a gente pode ver ali, talvez aqui esteja um pouco ruim, mas a gente tem duas flags ali na quarta linha, que é o libxml noent e libxml dtload. O que a gente está basicamente falando para a aplicação aí que pode executar alguma coisa. Será que então a gente consegue alguma coisa disso? A aplicação está dando um forte indício disso, então a gente vai tentar confirmar isso mais para frente. Então, eu gerei aqui um payload para imitar como se fosse uma requisição de verdade, uma requisição que não seja maliciosa, feita por um fã do Gene Júnior na aplicação dele, no blog dele. Então é basicamente a mesma mensagem que eu mandei pela interface, só que agora pelo terminal, através de um arquivo mesmo XML que eu gerei, e eu vou mandar ele para o servidor através de um comando curl. Lá, vou mandar ele para o servidor e a gente vê que a gente recebe justamente aquela mensagem esperada, que é um obrigado da plataforma, obrigado por ter enviado a sua requisição, tudo correu da forma esperada. Certinho. E agora eu também criei um payload um tanto quanto malicioso, que eu carrego nesse payload uma entity que tem como objetivo tentar abrir no servidor justamente esse PSWD. Então, se esse servidor tiver, de certa forma, configurado para processar essas entidades externas, quando eu passar esse payload para lá, ela vai tentar me atender, porque ela está instruída a justamente atender todas as requisições vindas dali. Não tem nenhuma informação dizendo para não parsear essa entrada, não execute o código que está ali. Então vamos ver, vamos tentar mandar essa aqui, vamos ver o que acontece. Então esse é o payload justamente que eu falei, e eu estou colocando essa entidade justamente no campo name, mas poderia ser em qualquer outro campo. Então eu vou enviar também através de um comando curl, só mudar ali, colocar o nosso evil. Show de bola. Então, legal. Mandando esse payload, a gente consegue ver que de fato a aplicação está respondendo esses tipos de requisição feitas a ela. Então, assim, da mesma forma que eu abri o PSWD, posso enumerar outros arquivos, outros diretórios dentro da aplicação. Daí é uma questão de enumeração dentro do sistema para você conseguir descobrir o que você consegue achar dentro dessa aplicação, e já é bastante grave você ter esse tipo de acesso da sua aplicação, porque qualquer um com esse payload já consegue enumerar dentro do seu servidor, é bastante crítico. E aí, galera? Como é que a gente pode arrumar isso aí? Alguma ideia, hein? Valendo carro zero, hein? Não, brincadeira. Ferrari usada. Alguém? Oi? Pode ser, mas só se você diminuir o direito desse usuário, ele ainda vai conseguir executar código dentro da máquina, mas não como talvez um usuário root ou um usuário com privilégio mais alto. Entendeu? E aí, galera, vocês querem algum tempo para talvez
fazer essa aplicação, ela já está disponível no GitHub. Vou mostrar para vocês um pouquinho do GitHub dela. Então esse aqui é o nosso GitHub, deixa eu mostrar para vocês como é que estão todos os pull requests, como é que eles estão mais ou menos estruturados. Mas só dar mais uma passadinha. Essa narrativa de ataque, opa, abriu errado. Essa narrativa de ataque que eu descrevi para vocês está disponível já no GitHub da aplicação. Quem quiser entrar já consegue ter acesso a ela. A gente explica também o que é o XXE, como conhecer a aplicação. Então aqui a nossa narrativa de ataque. E, por fim, o Secure This App. Então, para você mitigar essa vulnerabilidade, o que a gente está propondo é que você não consiga mais executar código de forma externa nessa aplicação através dessa vulnerabilidade de XXE. Então, aqui, abri o pull request só para mostrar para vocês algumas possibilidades, talvez. Então, galera, eu vou mostrar aqui como que a gente estava propondo para ser a correção, que é um exemplo, né, que a gente pode dar. Que essa seria uma correção basicamente só no back-end da aplicação, não seria uma correção que traria nenhum tipo de impacto para a aplicação, assim, falando do front-end, a aplicação vai continuar performando da mesma maneira. O formulário vai continuar igual, vai continuar tudo certinho. A diferença é que um atacante não vai mais conseguir passar nenhum tipo de payload malicioso para tentar obter alguma informação ali dentro do servidor. Essa aqui. Então o blog está todo igual, está todo direitinho. Vou passar ali todas as informações. Legal. Então, legal. A mensagem, a princípio, foi passada com sucesso. Então, a gente tem disso que a aplicação está funcionando esperado. E olhando no Burp também, o mesmo tipo, as mesmas duas requisições, tudo certinho. Aqui, essa confirmação que a mensagem foi com certeza enviada, a aplicação já até respondeu, dando um obrigado. E dando uma olhada no código, a forma que sugerido, uma forma que eu encontrei de talvez mitigar essa vulnerabilidade é tirando aquela flag que eu tinha mostrado no início, que eu tinha dado uma destacada, que ela podia ter alguma coisa diferente ali, né, alguma coisa estranha. E pensando nessa flag, ela permite que a aplicação parseie essa entrada e, consequentemente, execute aquele código que está ali dentro. Então agora a gente, como que eu fiz nessa linha daqui, não sei se dá para ver, eu justamente retirei aquela flag e deixei só essa outra, de forma que a aplicação continuasse normalmente, mas sem essa nova parte de executar o código. Então ali, só mostrando ela direitinho. E agora, mandar aquele mesmo payload malicioso, aquele mesmo tentando abrir um arquivo, no caso o PSWD, tentar enviar ele aqui. Opa, acho que eu pausei. E legal, agora fazendo um curl com esse payload malicioso, a gente consegue ver que a aplicação simplesmente não faz nada com essa entrada que você passou. Como o campo que eu tinha escolhido era justamente do name, a aplicação não tem nada para renderizar, para colocar, para devolver para a gente na mensagem. Então, dessa forma, a gente consegue ter certeza que ela não está executando o código ali dentro e que, de certa forma, foi, pelo menos, mitigada a vulnerabilidade de ser exposto de volta para o atacante alguma informação sensível dentro do servidor, de forma a deixar ele mais seguro. Legal. Alguém tem alguma dúvida sobre essa correção, sobre essa flag, talvez? Tirei. Então, vou mostrar para vocês um pouquinho de outras correções que o pessoal da Globo.com propôs, que não existe só uma única correção, uma única forma de você conseguir corrigir essa vulnerabilidade. Existem outras formas. E isso é o que eu destaquei antes, que era interessante para o time de segurança, porque também treinou a gente. Também treinou a gente a ter discernimento de o que seria melhor, o que seria a melhor forma de talvez
você corrigir uma vulnerabilidade, qual é a melhor forma de você mitigar. Então, voltando aqui. Aqui. Beleza. Não me engano, acho que é essa aqui. Existe também uma outra forma que você consegue fazer, vou tentar aumentar aqui um pouquinho, que é você colocar em cima, você colocar no código da sua aplicação essa outra função que você desabilita justamente esse parsing através dessa flag que você passa como sendo true. Então, você fazendo isso, acaba que você pode deixar esse libxml no ente, que ele não vai ter a prioridade máxima de execução. Quem vai mandar, na verdade, é esse disable. Então, também é uma forma de corrigir. É uma forma diferente. Também válida, também corrigiu a vulnerabilidade. Não existe um método certo de fazer isso. Então, gente, vocês têm alguma dúvida sobre a correção, sobre a narrativa de ataque? Querem que eu volte e fale de novo sobre ela, ou sobre o Billion Laughs, talvez? Oi? Isso. Uhum. Pode ser. Pode ser. Eu acredito sim também que também seja interessante talvez você retirar essa flag, mas pensando do jeito que a aplicação foi construída, não apresentava diretamente uma vulnerabilidade para o sistema, para aquele tipo de ataque que eu estava propondo, entendeu? Aqui a gente estava tentando corrigir talvez aquela vulnerabilidade de você tentar passar um comando para ela executar. A gente não testou a fundo realmente talvez um arquivo malicioso ou alguma coisa maliciosa nessa forma. A gente estava mais testando a execução de código ali por parte da aplicação. Eu acho que é isso. Assim. Pessoal, só uma coisinha. Quando alguém for falar, só levanta a mão rapidinho, a gente leva o microfone rápido, porque tem mais de 100 pessoas assistindo ao vivo, e aí perde o sentido, tá? Rapidinho as meninas levam o microfone, senão o pessoal não consegue entender em casa. Obrigado. Mas, então, galera, eu acho que talvez seja isso por essa apresentação. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu posso tirar para vocês. Se vocês quiserem tentar fazer a app agora, ela está disponível no GitHub, ela é de vocês, se vocês quiserem tentar corrigir. E a gente está por aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, ou então talvez até mandar uma issue no repositório do GitHub. Vocês conseguem tirar dúvidas, tanto quanto comigo, quanto com a Silvia, ou com o resto do time de segurança. Então, gente, se vocês quiserem aproveitar esse tempo para tentar corrigir a app, conhecer ela melhor, show. Porque para esse primeiro bloco a gente ainda tem 40 minutos restantes. Então, para não quebrar essa parte do tutorial mesmo, que é de vocês fazerem, eu acho que seria interessante vocês tentarem propor as soluções de vocês, a gente vai passando aí nas cadeiras e a gente vai vendo, vocês vão mandando os pull requests, a gente vai observando aqui e vai tirando dúvidas pelas cadeiras. Bom dia. Eu acho que a maioria deve estar com maior dificuldade para começar, na verdade, a fazer o lab. Acho que vocês poderiam demonstrar como rodar a aplicação no começo para começar a fazer alguma coisa. Claro, vamos lá. Pode ser. Beleza. Todas as aplicações que a gente fez aqui, elas rodam utilizando o Docker. Elas são containers Docker, que seria interessante se vocês tivessem instalado o Docker nas máquinas para vocês conseguirem subir elas localmente. Vocês sabem, conhecem o Docker? A gente colocou aqui na página do SecDevLabs uma forma de Building Your Lab e How Do I Start. Então, assim, a gente consegue falar aqui como que faz, mas o grosso para você conseguir rodar o lab é justamente ter o Docker e o Docker Compose. A gente pode mostrar para vocês aqui como faria para subir uma app e tal. Vou abrir essa.
Sim, show. O Manuel, eu sou da Globo.com também, estou junto com eles. Eu acho que um bom exemplo, aproveitando a gente que tem tempo agora, eu vou pedir eles ali para pegar o repositório, acho que é o que todo mundo quer ver, né? Clona ele, e a gente já está com o Docker instalado ali na máquina, né? Então é bom que todo mundo esteja com o Docker instalado direitinho. A gente vai clonar usando o Git, eles vão entrar na app e vão rodar ela com o Docker. E aí vocês vão conseguir ver a app rodando com o Docker, você vai acessar ela usando o localhost. Acho que todo mundo vai conseguir reproduzir. Então, quem já clonou o repositório não precisa clonar de novo, mas é legal ver o passo a passo para vocês verem como que roda. É bem instrutivo. Todas as apps são da mesma maneira. Então, esse exemplo que vai fazer agora serve para todos, né? Só vai mudando a pasta. Isso. Então, a gente tentou construir todas as apps utilizando uma makefile. Então, basta você entrar na pasta, no diretório dessa app, e dar um make install, e a app já vai construir toda, subir toda no seu ambiente local, para você já ter acesso a ela e já poder começar a conhecê-la. Então, aqui para mostrar, o que eu vou fazer, eu vou começar tentando clonar o repositório aqui. O repositório é github.com/globocom/secdevlabs aí, para quem não tem um link. Bem simples. Opa, então, legal. Então, deixa eu abrir aqui só um terminal. Tá ali no cantinho. Não sei se vai ficar tão fácil de ver. Posso tentar, peraí, posso tentar, deixa eu... Acho que talvez o terminal. Aí, beleza, acho que agora tá legal. Então eu vou criar aqui uma pasta só para exemplificar. Então legal, vou dar aqui um git clone dentro dessa pasta, passando a URL aqui do repositório. Então vou clonar ela aqui. E uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é que eu estou com o Docker rodando, ele está aqui no fundo, esse ícone pequenininho ali no canto superior, e que ele indica justamente isso, que o Docker está rodando no fundo a máquina virtual dele. Então, a primeira coisa que você pode ver, entrando no diretório que ele cria, essa pasta do SecDevLabs, entrando no OWASP Top 10 2017, que tem todas essas aplicações referentes ao OWASP 2017, a gente pode encontrar todas elas que a gente falou. Tem o A1, A2, A3, todas elas aqui. Essa que eu estava fazendo agora era o A4, então eu vou entrar nela aqui e a gente tem lá, Vini Junior Blog. Tá assim porque algumas das aplicações tem mais do que uma app, um dos tópicos tem mais do que uma app dentro dele. Vou mostrar isso para vocês. O A6, quando a gente entra aqui dentro, ele tem duas apps. Tem essa Misconfig WordPress e tem Steganography, que a gente vai mostrar mais tarde. Mas entrando na que eu demonstrei agora, essa do Vini Júnior, a gente tem esses arquivos dentro de praticamente todas as apps. A gente tem o Makefile, a app em si, o Deployments, que é uma pasta que tem todo o código necessário para você conseguir subir essa app usando Docker, e as images do repositório. Para você conseguir rodar essa app, basta você dar um make install e ela já vai subir no seu ambiente local, se você tiver com Docker rodando. Então, olha lá. Então, foi super rápido, porque eu já tenho todas as imagens do Docker na minha máquina, então ela já subiu direitinho. Então, o que o terminal me diz é que ela já está rodando, e está rodando nesse endereço daqui. Vamos acessar esse cara. Acessando ele. A gente tem já a nossa app rodando aqui logo de cara. Direitinho. É claro que as portas podem ser mudadas, vocês podem fazer o que for melhor para vocês, da melhor maneira. Aqui ela mudou um pouquinho o formato, beleza.
Então, é assim que você faz para rodar qualquer uma dessas apps aqui dentro do repositório. Claro que algumas talvez demorem mais para baixar, porque tem algumas que usam um banco de dados talvez maior, ou então tem uma complexidade maior ali na construção dela, e talvez as imagens demorem mais um pouquinho para baixar. Mas tem algumas que são bem leves, você baixa super rápido, e é super fácil de já começar. Você entendeu? Aí amigo. Tudo certinho? Tudo certo, já consegui rodar aqui a aplicação, já apareceu aqui para mim. E a parte do Burp, como é que usa? Sim, o Burp é um proxy, ele é um proxy gratuito que você pode baixar na página da empresa dele, que é o PortSwigger. Ou você pode usar qualquer outro proxy que você quiser, que você conhecer, ele vai funcionar da mesma maneira. Aqui a gente usou o Burp porque é do nosso dia a dia e tal, mas qualquer um que você tiver funciona super certo. Certo, obrigado. Show. Eu acho que tem um link aqui para baixar o Burp até. Se você quiser baixar agora, se eu não me engano, a gente bota as referências, ele deve estar citado aqui. Aqui, Burp Suite. A gente está usando a versão gratuita, tá? Ele tem uma versão paga também, mas a gente está usando essa aqui, Community. Aí aqui dá para fazer um download já e aí só rodar. Pode ser interessante mostrar onde está o código para eles poderem corrigir. Então, acho que como o A4 é rápido, né, às vezes é até legal vocês reproduzirem a correção com eles para eles verem o que a gente faz em todos, né, porque é a mesma coisa para todas elas. Né? Tem uma Alias aqui. Tá aqui todas aquelas pastas que o Daniel tinha falado lá, o Makefile, o README, a pasta de deployment, que tem toda... tem algumas, acho válido comentar, tem algumas apps que envolvem até criação de variáveis de ambiente. Como essas apps estão rodando em container, essas variáveis de ambiente são declaradas no arquivo do Docker aqui, se vocês quiserem adicionar alguma. Aí aqui é aquele contact.php que o Daniel mostrou, olha lá, com aquela flag aqui que ele comentou e sem aquela outra função também para desabilitar as entidades externas, né? E acho válido comentar também que aquela outra função que ele tinha mostrado lá no GitHub, aquela segunda proposta de solução, ela, não sei se vocês notaram, mas a gente pode botar ela e deixar as flags aqui, que isso já mitiga a vulnerabilidade. Então aquela função, ela, na verdade, é mais forte do que essas flags aqui. Então ela garante que aquela vulnerabilidade não vai passar com mesmo que as flags estejam aqui setadas. Eu acho que isso valeria até para o caso que o outro rapaz comentou, da outra flag. Se você bota aquela função, ele vai impedir isso de qualquer jeito, independente das flags que vão estar ali. Só legal falar também que depois que você mudar a app, mudar o código dela, basta você dar um make install de novo e ela já vai subir com o código novo que você fez. Então é super fácil de você conseguir rodar a aplicação de novo, super direitinho e sobe rápido, super tranquilo de fazer os testes. Então, galera, acho que é isso nessa app. Vocês têm mais alguma dúvida sobre o curso, sobre essa app ou a anterior que a gente falou aqui? Se tiver dúvida, agora é o momento, porque aí nos próximos blocos a gente já parte direto para as propostas de soluções de vocês, ok? Então, se alguém tiver alguma dificuldade aí para clonar o repositório, para instalar o Docker e tiver com vergonha até de falar no microfone, a gente até vai na cadeira, tá bom?
Oi. Vocês estão falando de um caso específico de um parser de DTD, isso daí, né? De uma diretiva de um parser de DTD. Mas vocês têm outros casos que vocês podem exemplificar? Tipo com outro tipo de linguagem de descrição XML ou outros casos? E a gente também está falando de um caso específico do parser do PHP, né? Mas... Sim. Essa era uma vulnerabilidade bastante comum, assim, principalmente em PHP. Eu acredito que tenham outras formas, assim, mas essa que a gente preparou para demonstrar aqui só realmente essa daqui em PHP. Ou esquemas XML ou coisas do tipo. Vocês não, na verdade é esse caso só que vocês têm. A gente preparou exatamente esse caso daqui. Existem outras formas, porque o XML pode ser utilizado das mais diversas maneiras. Então, onde você tiver um XML, você poderia, em teoria, ter esse tipo de vulnerabilidade. Então, acho que é isso. Mas nesse caso aqui a gente preparou, era justamente isso, só no comentário, utilizando um PHP. A WASP tem um cheat, eu não sei falar isso, é um cheat sheet, que é muito bom, que ela dá esse exemplo de mitigação para várias linguagens diferentes. Então tá, até abrir aqui. Porque essa função que a gente botou aqui na proposta de solução lá, que não está aqui, mas estava lá na outra tela, a WASP também está lá nesse documento que ela tem. Aí ela fala para várias... Oi? Por favor. Aí ela tem várias... para outras linguagens, não só PHP, mas é para XML, especificamente. Daniel está pegando aqui. A WASP é bem interessante porque ela apresenta um projeto realmente que tem como objetivo aumentar e reconhecer toda a segurança da internet, um projeto internacional. E é legal porque ela mapeia, ela constrói essas cheat sheets que tem justamente como objetivo mostrar diversas formas que você pode ter acesso a esse tipo de vulnerabilidade. No caso, esse XML. Essa que a gente citou aqui nesse formulário de contato é uma das formas, é um exemplo conhecido, assim, mas a lista é grande, assim, existem muitos tipos de vulnerabilidade diferentes dentro desse tópico, assim, sabe? Então pode ser um documento mal formado, um problema no parsing, talvez violando alguma regra do XML, existem as mais diversas formas, talvez um documento, então um documento que não passa o esquema. Eu vou complementar um pouco da pergunta do Frederico ali, na verdade complementar a resposta deles, é que você falou, mas você poderia ter usado um esquema, né? Você poderia ter abusado disso de uma forma mais robusta, né? Uma exploração mais profunda. Mas quando a gente foi construindo as apps, né, a gente tentou pegar um pouco da realidade que a gente vive lá na Globo.com. E o caso desse caso de XXE, ele é importante porque, além, obviamente, de eu estar lendo uma entidade externa, que é o core da WASP, a gente costuma ter outros tipos de vulnerabilidade que é o parser mal configurado, entendeu? Então, às vezes acontece que a biblioteca de parser é muito complexa, às vezes não em PHP, às vezes em Go, às vezes em Python. Aí o desenvolvedor fala, ele tem aquela página gigantesca de manual para ler, ou ele pode ir no Stack Overflow e copiar uma resposta que já está meio que preparada ali, né? Então, isso também lembra outras coisas, não relacionado diretamente ao XXE, mas lembra o desenvolvedor quando ele vai resolver isso, que ele fala assim, poxa, é bom checar todas as opções que eu pego quando eu vou usar uma biblioteca externa, né? Não vou colar uma resposta do Stack Overflow de algum outro lugar, né? Que esse exemplo também remete a isso, entendeu? É claro que eu poderia ler um schema externo, poderia fazer algo recursivo, mas aí no caso quando a gente foi criar essa app, né, a app de exemplo do XSR, a gente falou, poxa, vamos olhar aqui nossa realidade, quando que a gente pega esses exemplos? Na maioria das vezes é porque quando ele foi instanciar aquele parser, no caso de XML, ele falou, tem que ler o parser, então eu vou pegar aqui o body
e pô, tem umas opções aqui, tem 150 opções disponíveis. Ele, pô, o que estão usando? Estão usando essa, aí coloca essa. Entendeu? E ali no caso eram duas opções extremamente perigosas, né? Que fazia ler entidades externas e tudo. Então, a gente tentou reproduzir, focar mais nisso. Sim, exatamente isso. As apps são construídas pensando no dia a dia dos desenvolvedores e como que ela poderia talvez aparecer ali, talvez dentro da empresa ou em alguma aplicação que os desenvolvedores construíram, e justamente alertar para isso desse copy and paste talvez direto do Stack Overflow, sem talvez ler, tomar cuidado de ver o que é aquela flag, como isso pode vir a ser extremamente danoso à sua aplicação, que um atacante pode, ler qualquer arquivo se a aplicação estiver rodando com privilégio alto. Então isso é talvez um dos pontos mais importantes dessa aplicação, justamente o cuidado. Aqui nessa cheat sheet tem vários exemplos. Um deles também é aquele do Billion Laughs que a gente mostrou, que tenta fazer um denial of service, mas tem vários tipos de exemplos. Posso deixar referência para vocês, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, conhecer outras formas do ataque, outras formas diferentes e também, claro, como corrigir esse tipo de ataque. Também sempre importante. Legal, acho que é isso por essa aplicação. Alguém tem mais alguma dúvida? Vocês podem falar do A3 também, tá? E podem mandar por request aqui. A gente olha. Se alguém mandar, se alguém se animar aí. Dúvidas também, tanto do A4 quanto do A3, tá? Sintam-se à vontade. A gente tem ainda 20 minutos. Como que eu posso detectar essas vulnerabilidades na aplicação, assim, proativamente, por exemplo? Aí a gente sabe que tinha essa vulnerabilidade, mas numa caixa assim, preta, se eu não soubesse que essa vulnerabilidade estava lá, como que eu poderia descobrir isso? Assim, você poderia ter o indício, por exemplo, você já descobriu, como eu mostrei ali no Burp, que seria um XML. Você, como atacante, você pode ir tentando descobrir pequenas enumerações que podem te levar a descobrir alguma coisa ou tentar alguma forma diferente de tentar explorar, de exploitar essa aplicação. Por exemplo, ali, quando a gente descobriu que já era o XML, tinha também uma versão. A gente já podia pensar, será que talvez essa versão o cara está usando talvez seja vulnerável? Ou, então é um XML. Você já conhecendo esse XML, talvez você já pense, será que talvez funcione esse tipo de ataque? Você poderia tentar fazer assim. Nesse caso, a gente está mostrando justamente o white box porque seria como o dev teria acesso à aplicação e tal, mas existem outras formas de você conseguir descobrir de fato se ela é ou não vulnerável naquela questão, mas que a gente infelizmente não vai entrar no mérito aqui, até por conta do escopo do projeto. Chamando a atenção que aquela parte do Burp, a gente nem tinha visto o código ainda. A gente já viu ali que era um XML, a gente só foi ver no código mesmo para confirmar a suspeita da flag lá, que não deveria estar setada depois. A gente não necessariamente precisava ter acesso ao código para deduzir isso. A gente poderia ficar testando, né, como atacante, vendo quais são os resultados ali que saem desses ataques. Mas a ideia, como o Daniel falou, é justamente a gente está fazendo isso para desenvolvedores. Então, o desenvolvedor ele sabe o código. Esse foi o foco do curso, entendeu? A gente faz isso para todos os tópicos. Então, galera, se não tiver mais perguntas, acho que a gente pode encerrar esse bloco aqui. Acho que o coffee já está pronto. A gente volta daqui mais alguns minutos. Beleza? Pessoal, para quem está remoto, então a gente retorna às 10h30, tá?